Garoto de 13 anos é flagrado ao volante pela Polícia Rodoviária Federal depois de dirigir por mais de 30 quilômetros. E o pior, ao receber ordem para parar, se assustou e provocou um acidente. O menor teria pego o carro escondido dos responsáveis, que agora vão ter que arcar com os prejuízos. Dona Célia ainda está muito abalada. O neto dela, de 13 anos, pegou o carro da família sem autorização. Ele disse que queria ir de Brasília para São Paulo para a festa de aniversário da irmã. Nós descuidamos um pouquinho e aí ele pegou a chave do carro e saiu. Nós demos falta na hora. Até hoje a ficha ainda não caiu. O garoto dirigiu por cerca de 30 quilômetros. Quando ele foi abordado por uma viatura da polícia, se assustou, perdeu o controle do veículo e acabou batendo num barranco. Olha só o estado em que o carro ficou. O menino não se feriu. O prejuízo foi apenas material. O carro está no pátio da Delegacia da Criança e do Adolescente. Vai passar por uma perícia e só depois será devolvido aos donos. Em casos como esse, este advogado explica que o responsável pelo menor tem que arcar com eventuais prejuízos. Mas se houver vítimas, o garoto pode cumprir medidas socioeducativas. Menor de idade cometeu um ato ilícito, causou um prejuízo a um terceiro, essa responsabilidade é do representante legal, via de regra, dos pais. E o menor, se aquilo se enquadrar como um ato infracional, vai receber uma medida socioeducativa. Depois do susto, Dona Célia garante que aprendeu a lição. Para ficar mais atentos com esses adolescentes, né? Que a gente cria, a gente ensina, mas a gente não sabe o que passa na mente deles, né? Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto com a gente é o advogado Paulo Braga. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de quem é a responsabilidade num caso como esse? A responsabilidade de menor é do representante legal. O representante legal, via de regra, são os pais. Então, um filho, um menor, que causa um dano, ele gera para o seu responsável o dever de indenizar aquele dano. Como que a família responde? Na esfera civil, também na esfera criminal? A família vai responder, em regra, na esfera civil. Porque, na verdade, em se tratando de menor, eu não falo em crime. Menor no Brasil, de trivial conhecimento, não comete crime, comete ato infracional. Mas, como está ainda isso dentro do direito penal, no direito penal, vige-se o princípio da intranscendibilidade, que quer dizer o quê? A intranscendência. O ato praticado por uma pessoa não pode ser imputado a outrem. Então, em regra, se eu cometo um crime, ninguém vai sofrer sanção por esse crime, a não ser a minha pessoa. Agora, a família pode responder? Pode. Em que situação? Quando ela concorre para isso. Se um representante legal tem conhecimento que o seu filho pretende fazer uso do carro, de uma arma, de um utensílio que está no seu poder, e não toma providências para que isso não ocorra, esse menor vem a usar esse carro, essa arma, o que seja, e provoca uma lesão numa pessoa, o pai pode responder por essa lesão. Inclusive em âmbito criminal, por culpa. Por quê? Porque ele foi negligente. Nesse caso que a gente viu aí na reportagem, no caso, um menor de 13 anos, ele pegou o carro, dirigiu por 30 quilômetros, ao ser abordado pela polícia, ele se assustou e provocou um acidente. No caso, nem ele se feriu gravemente, não provocou lesão a terceiros e nem a morte de ninguém. Mas poderia ter provocado um acidente com morte. Nesse caso que o senhor está dizendo, por exemplo, que os pais poderiam responder? Os pais poderiam responder se eles tinham a previsão de que esse fato ocorreria e não tomaram as providências necessárias para que o menor fosse impedido de fazê-lo. Porque não existe crime, não se fala em crime quando não se tem previsão. Para eu responder por qualquer crime, seja crime doloso, onde eu tenho a vontade ou assumo o risco, seja culposo, quando eu sou negligente, imperito ou imprudente, em qualquer dessas duas situações eu preciso ter a previsibilidade da ocorrência daquela situação.
A previsibilidade pode ser considerada você deixar a chave do carro à mostra para a criança poder pegar, o menor poder ir lá pegar? Se o menor já fez isso anteriormente ou já deu indícios de que faria, sim. E também, se o pai, antevendo isso, negligenciou essa situação. Então, poderia se encaixar. Tá ótimo, a gente volta a falar ainda desse assunto. Vou pedir um minutinho para o senhor, para a gente ir para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Você viu no Jornal da Justiça de hoje o caso de um menor de idade que pegou um carro da família sem permissão e acabou abordado pela polícia e sofrendo um acidente. E nós estamos conversando com o advogado Paulo Braga aqui no estúdio sobre esse assunto. Bom, o senhor já falou sobre a responsabilização dos pais, nesse caso aí do carro, a responsabilização dos pais e dos familiares. O mesmo vale para quem tem uma arma guardada em casa, mesmo que legal, mesmo que autorizada. Esse pai, essa mãe, essa família tem que esconder essa arma do menor de idade? Não pode deixar à mostra? Com certeza a ideia é a mesma. Aquele que possui uma arma tem alto poder vulnerante, isso qualquer um tem conhecimento. Enquanto pai, ele tem que colocar o seu filho fora de risco e impedir que seu filho crie riscos a terceiros. Se para isso é necessário deixar a arma fora do alcance da criança, ele não tem outra solução que não colocá-la em um local seguro em relação ao qual a criança não tem acesso. Qual o trâmite desses processos nesses casos? Em que nível da justiça é julgado? Em que nível? É processado ao inquérito policial? Claro, com certeza. Vamos supor, a criança pega essa arma, leva para a escola, lá sem querer puxa o gatilho, atinge um coleguinha e esse colega vem a óbito. Houve uma morte. Houve uma morte, o primeiro passo é uma investigação criminal para saber de onde surgiu essa arma e então a gente ter indícios de quem seria o responsável por aquela morte. Encerrada essa fase investigativa, instaura-se a ação penal contra aquele que recaiu os indícios na fase anterior, na fase da investigação. E essa pessoa vai responder ao processo se ao final entender-se que a responsabilidade pelo ocorrido foi da sua omissão, da sua negligência, ela então receberá a pena cabível no caso concreto. E a gente falou de pais, né, responsáveis diretos. Avós, por exemplo, e tios podem ser responsabilizados se eles estiverem sendo responsáveis naquele momento pelo menor? Sim, eu diria mais, eu diria que qualquer pessoa que exerce a guarda de um menor pode responder pelos seus atos. Se eu, na condição de tio, ainda que eu não tenha a guarda legal, mas eu, na condição de tio, recebo em minha casa um sobrinho, esse sobrinho venha praticar um ato infracional no momento em que eu estava cuidando dele, e isso ocorreu em razão da minha falta de cuidado, eu respondo por isso. Vamos supor, eu inadvertidamente entrego a chave do meu carro para o meu sobrinho menor de idade. Ele vai lá, liga e bate no carro da frente. Respondo por isso, com certeza. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Paulo Braga sobre essa responsabilidade dos pais e parentes em relação ao menor. Obrigada pela participação. Sempre à disposição. Até uma próxima.